Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. Contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, Lucas 6,38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça ambulante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexões que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes para servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre a tua apreciação, aquilo que pensas dela. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dá-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazer que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecer minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite, gente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dessa orientação que recebemos no livro Paz e Saúde. A obsessão simples ocorre quando o espírito enfermo, consciente ou não dos próprios atos, vincula-se ao indivíduo ao qual se mantém afinidade moral e psíquica, resultante de valores negativos que os unem desde passadas experiências da atual ou encarnação anterior, produzindo mal-estar, inquietação, melancolia, ansiedade exagerada, suspeitas e medos infundados. A gente viu a semana passada a respeito de mal-estar e de inquietação. Lembrando que a gente já estudou isso no livro anterior, que fala do reflexo da interferência através de desconfiança, insegurança, doença de pequena monta e insucesso. Mal-estar é incômodo físico e moral, é doença de pequena monta. As inquietações são os nervosismos da vida. É o que a gente chamou e estudou a respeito de síndrome do estresse, né? Em que a pessoa começa a ficar se sentindo subserviente diante do conflito da vida. E isso é um fato extremamente comum, sabe? Nosso comportamento diante dos conflitos da vida, você pode ser subserviente, humilde ou orgulhoso. São 3 níveis, sabe? Normalmente a gente ou está abaixo ou está acima. O duro é estar no meio, que é no humilde, sabe? É o que a gente precisava ser. No subserviente, a pessoa está vivendo uma situação em que ela se sente incapaz diante do problema. Então a experiência que ela está passando está sendo superior à sua capacidade que tem de resolver. E aí a gente já chama atenção para uma coisa, sabe? Você já pensou se Deus vai te dar um fardo que seus ombros não podem carregar? Isso é impossível, né? Então a pessoa subserviente, que fica inquieta e nervosa com o que está vivendo no seu dia a dia, muitas vezes traduzindo isso na forma de irritabilidade, ela está se colocando abaixo do que Deus está dando para ela. Ela está fugindo do problema. Ela está se fazendo de vítima. Ela está dizendo que é incapaz. E presta bem atenção. Todo comportamento de vítima incapaz está atrás de um mártir salvador. Ela faz isso, e principalmente na presença daquele que ela está querendo eleger como seu mártir salvador da sua vida. Eu estou aqui, coitadinha de mim, você está aí, você dá conta, você me ajuda, é você que vai fazer para mim, e assim vai. E a gente já estudou aqui isso várias vezes, esses anos todos de estudo, que um dos comportamentos psicológicos mais doentios que existe é o de mártir salvador e vítima incapaz. Porque ninguém é mártir salvador de ninguém. Cada um é salvador de si mesmo. Ninguém é vítima incapaz. Todos nós estamos aqui para resolver os problemas que fazem parte do nosso plano existencial, que foi escolhido por cada um de nós. Todos nós montamos no mundo espiritual uma proposta existencial para essa encarnação. E nessa proposta a gente estudou, a gente se aprofundou, a gente exercitou isso lá, a gente ajudou os que estavam aqui, entende? E a gente se capacitou para isso.
para que diante dessa proposta existencial, a espiritualidade boa e amiga, superior, montasse um programa à altura da minha proposta. E a junção da proposta com o programa chama-se de plano existencial. Então não existe vida incapaz, não existe Marte Salvador. O que existe são fragilidades psíquicas de pessoas fugindo de suas responsabilidades espirituais. Então muitas vezes os irmãos, sabendo dessa nossa predisposição, da nossa fragilidade em virtude do nosso temperamento, muitas vezes melancólico ou fleumático, sabendo que a gente é desse jeito, começa a induzir pensamentos negativos para que você se sinta uma vítima incapaz. Cuidado com isso, que isso é muito perigoso, sabe? Diante de qualquer conflito, ponha isso na cabeça, sabe? Se Deus permitiu, é porque eu tenho condição. Se estou me sentindo fragilizado, é para Ele que eu vou pedir ajuda. Porque eu sei que o problema é meu, não é dele. Então é nessa hora que a gente deve seguir as orientações de Jesus, quando disse vigiar e orar, para não entrares em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes nossa carne fraqueja, mas o nosso espírito está pronto. Recorramos a Jesus e vamos à luta, porque é isso que Deus espera de cada um filho dele. E hoje ficamos de estudar um pouco a respeito dessa palavra, que ele diz a seguir, chamada de melancolia. Essa palavra você encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Essa palavra, antigamente não existia a palavra depressão. Depressão era interpretada com o nome de melancolia. Depois, com o passar do tempo, a gente foi feito a medicina evoluiu, né? E ela começou a ver que a parte melancólica era uma característica da mente. E existia a parte física dessa doença chamada depressão. Então a depressão ela envolve um componente psíquico e um componente físico. O componente psíquico é essa melancolia que se traduz por duas grandes coisas. Uma chamada tristeza persistente e profunda. E outra chamada anedonia, que é a perda de interesse pelos fatos que ele vivia, e em busca do seu desejo, ele começa a perder essa capacidade de desejar, ele começa a ficar desmotivado, perde o ânimo e os seus desejos perdem o colorido. Para quem esteve aqui na segunda-feira, viu muito bem o que é que significa desejo, motivação e prazer. Isso faz parte do sistema de recompensa da gente, que ele fica extremamente doente na pessoa que está depressiva. E a parte física da depressão, que traduz distúrbio de sono, ou para mais ou para menos, distúrbio de apetite, ou para mais ou para menos, dor no corpo, está entendendo? E uma série de outros sintomas que ficam de uma maneira totalmente distributiva dentro do nosso organismo, sabe? Mas o que chama a atenção nossa aqui é o início do problema, em que ele fala melancolia. Essa tristeza que existe no quadro depressivo é totalmente diferente dessa tristeza que você tem na sua vida cotidiana. Porque a nossa tristeza, ela é um estado emocional. E estado emocional, ele é do aqui e agora, é do experiencial da vida, sabe? Então eu estou passando por uma experiência agora que me deixa triste. Eu fico com aquela entristecido diante daquilo, mas daqui a pouco vai surgir uma nova experiência que eu vou me sentir alegre, entende? Então, a tristeza dos conflitos da vida da gente, dos conflitos existenciais, ela não é uma tristeza profunda, permanente e duradoura. É uma tristeza que oscila de acordo com as circunstâncias da vida, entende? Já na pessoa que está entrando em melancolia, não. Ele é triste de manhã, de tarde, de noite. Foi triste ontem, é triste hoje e vai ser triste amanhã. Então é uma tristeza que toma conta de toda a sua emotividade.
E quando isso acontece, essa tristeza, ela causa o que a gente chama de transtorno de humor. Porque se a tristeza é só um sentimento, uma emotividade, entende? Eu tenho no meu... A parte afetiva nossa, ela é composta de emoções, sentimentos, humor, paixões e afeto. São as 5 coisas que compõem o nosso sistema afetivo. A emoção é uma experiência agora. O sentimento é a conscientização de uma emoção. O humor é o pano de fundo do meu afeto. É como eu me comporto normalmente diante da vida. Tem pessoas que são de um humor mais exaltado, tem pessoas que são de um humor mais rebaixado. E tem pessoas que têm um humor mediano, entende? Que são mais equilibrados. Então o humor diz respeito ao meu estado afetivo de fundo, é o pano de fundo da minha vida, de como eu me comporto, que dura semanas, meses e anos, tá entendendo? E existe a paixão, que é toda vez que eu supervalorizo uma necessidade, um sentimento, e eu me entrego para aquilo. Né? E o afeto, que diz respeito à emotividade que eu tenho de um campo mais abrangente, por exemplo, a respeito dos animais, a respeito das outras pessoas, como é que eu encaro as pessoas, entende? Qual o afeto que eu tenho para as etnias e assim por diante. Entende? Então, no caso aqui que a gente está falando dessa tristeza que vai gerar esse quadro depressivo, ela é uma tristeza que ela foge de uma experiência emotiva e se torna um quadro de transtorno de humor. O humor da pessoa é entristecido para tudo. E assim a coisa vai se aprofundando. Ela começa a perder o colorido para aquilo que ela vivia, que era desejante no seu dia a dia. Entende? E à medida que essa tristeza vai aprofundando, ela perdendo essa capacidade desejante, o interesse para as coisas que ela fazia começa a diminuir. Então ela começa a perder interesse para tomar banho, para cortar cabelo, para se alimentar, para viver, para ter relação sexual, perdendo interesse pela vida de uma maneira geral. É o que a gente chama de anedonia. Então são 2 sintomas que começam a tomar campo em nossa capacidade mental, entende? Que a coisa vem de uma maneira muito suave, entende? E você, às vezes, nem percebe que está acontecendo. Às vezes são os outros que convivem com você e percebem, dizem, puxa, mas você está mudando, né? Você já não sorri como sorria antes. Você já não participa das conversas como participava antes. Você já não está querendo mais dar a sua opinião nas coisas, porque a pessoa vai se entristecendo e vai se fechando. E fecha-se dentro dela mesma, sabe? E fica nessa tristeza com essa perda de interesse pela vida que vai cada vez mais se acentuando. Isso depende muito do temperamento de cada um, como a gente estudou no livro passado. Né? Se é um temperamento mais melancólico, o nome já diz, né? Temperamento melancólico. Ou um temperamento mais fleumático, entende? Que as pessoas são mais passivas, ele tende a desencadear esses sintomas. Então, veja como fica variado o leque de sintomatologia, né? Mal-estar físico, mal-estar moral, inquietação com nervosismo, irritabilidade, tendência à tristeza e perda dos interesses pela vida, entende? Depois vem uma ansiedade exagerada, e essa é uma das coisas, é um dos casos mais comuns que a gente está tendo, sabe? É interessante que a medicina vai acontecendo e as pessoas vão se aprofundando e elas conseguem entender cada vez mais, de uma maneira mais abrangente, as doenças, sabe? No tempo que eu estudava medicina, a gente predominava o quadro depressivo e transtorno de ansiedade, entende? Aqui e acolá a gente conseguia fazer o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1, porque só existia tipo 1 mesmo, sabe? Não existia tipo 2. Aí depois, tipo 1 é aquele que a pessoa que tem esse transtorno de humor que fica depressivo 6 meses, depois fica eufórico mais 6 meses. A gente não tinha nem medicação boas para poder fazer para isso, porque nem existiam os antipsicóticos atípicos como existe hoje. Então, depois a gente foi ver que surgiu o transtorno bipolar tipo 2, né? Em que você tem um pano de fundo depressivo imenso e aqui e acolá você tem um quadro de mania, de exaltação, de irritabilidade. E depois, agora, ultimamente, surgiu o que a gente chama de transtorno bipolar tipo misto, que as pessoas confundem muito com um transtorno borderline.
Então, mas são coisas bem características, bem diferenciadas umas das outras, e que o tratamento é extremamente diferente do transtorno depressivo puro, né? Então, as coisas vão acontecendo e hoje em dia a gente sabe que, em média, um transtorno depressivo leve, quando se inicia, a grande maioria deles hoje em dia, mais ou menos 60% deles, a gente já começa a conseguir classificar, e isso é grave, quando ele tem um componente de ansiedade importante. As pessoas que têm esse quadro depressivo leve, com componente de ansiedade, a gente fica muito preocupado, porque a grande maioria deles tem uma tendência, com o passar do tempo, a evoluir para transtorno bipolar. E é muito diferente o tratamento de um para o outro, porque depois que você faz um diagnóstico de transtorno bipolar, remédio o resto da vida. Não tem para onde correr. Tratamento psicoterápico o resto da vida. Então, é coisa muito grave. Então, quando você tem um quadro de melancolia associado com ansiedade exacerbada, como ele diz, entende? Entendendo por ansiedade essa perspectiva negativa que eu tenho do amanhã. Entende? Isso que me gera muita insegurança. A pessoa, diante do que ela vai fazer, eu vou fazer isso daqui a um mês, ela já começa a ficar inquieta, entende? Irritada, não para de falar daquilo, entende? Não consegue fazer mais nada. E é muito preocupante, porque a pessoa tem que saber onde ela está colocando a sua casa mental, né? Se ela está usando a casa mental no passado, no presente ou no futuro. Você só vai conseguir render o que você está fazendo aqui se você deixar o ontem no ontem e o amanhã no amanhã. Uma das coisas que a gente mais recebe no consultório em matéria de transtorno cognitivo, pessoas que dizem que estão ficando demenciadas, Alzheimer. O Alzheimer ganhou espaço, hoje tudo é Alzheimer, né? Tudo que é caduquice. Então, estou com Alzheimer, doutor, e você vê lá, não é. Não é um transtorno de ansiedade. Entende? Porque ela está fazendo aqui agora, mas a mente dela está lá no amanhã. Está na preocupação que ela está vivendo. Está na insegurança que ela está lá. Entende? E como a mente nossa, ela só consegue ficar num local de cada vez, eu não posso fazer bem feito aqui pensando no que está acontecendo amanhã. Então, é uma das causas mais comuns de transtorno cognitivo, sabe? E eu te digo a vocês, você não pensa que isso é só com pessoa adulta que está acontecendo, não. Muitas pessoas, já em idade avançada, entende? Em virtude das ansiedades da vida, têm essas alterações cognitivas e muitas vezes tem também os seus quadros depressivos pelo conflito existencial e nesse caso de depressão ele fica olhando no ontem. Porque a depressão é a pessoa que guarda muita mágoa e ressentimento do que aconteceu e não consegue perdoar aquilo que está vivendo, sabe? Então, são situações em que hoje não fica produtivo. A pessoa não rende no seu trabalho, entende? Não rende em nada que ela está fazendo, entende? Porque a mente dela está projetada em outro local e não no aqui e agora. Eu tenho o meu eu experiencial, que é o daqui e agora, tenho o meu eu projetivo do ontem, que é o que aconteceu, e tenho o meu eu projetivo do amanhã, que é o que vai acontecer. No máximo, em relação ao meu amanhã, eu posso planejar. É onde está meu pré-frontal. O pré-frontal da gente tem 4 grandes funções executivas. Sabe? Função executiva que eu estou executando é planejamento e decisão, controle das emoções e controle dos impulsos. Entende? No máximo que eu posso fazer é usar o meu pré-frontal para planejar, tomar decisões e planejar como vou fazer. Planejar uma coisa é uma coisa extremamente saudável, coisa que deve ser feito. Porque é do planejamento que nasce um negócio chamado de disciplina. Se você sabe planejar, você sabe ter disciplina. Se você não sabe planejar, você também não sabe ter disciplina. Então, se você não tem disciplina para fazer as coisas, é porque você não está usando seu pré-frontal para planejar direito. As decisões que você está tomando não estão sendo corretas. Você não está sabendo ser uma pessoa ponderada na vida. Para saber analisar com critério aquilo que você realmente quer, que está ao seu alcance, e você saber planejar. Entende? Eu estava conversando com meu filho assim para cá, ele tem um vídeo do Pedro que ele fala justamente isso, é muito bonito isso, sabe? O planejamento. Sonhos, objetivos, metas e passos. Você tem que saber. Você tem um sonho, que é aquilo que você quer alcançar.
Meta é o que você vai fazer para 3 meses. Objetivo é para 3 meses. Meta é para 1 semana. Passos é o que você vai fazer aqui agora. Então isso chama de planejamento. Isso é que está teu pré-frontal. A pessoa que quer planejar tem que fazer desse jeito. E não dizer, não, mas quando chegar tal dia eu faço. Isso não é planejamento, isso é chute. Entende? Não tem nada com nada. Como no ano novo eu vou fazer. Depois do ano novo a gente vai fazer tudo, né? A gente vai fazer tudo. Vai dormir bem, vai comer bem, vai fazer tudo. Tudo a gente vai fazer no ano novo. Entende? Depois que passa o ano novo a gente faz nada, porque você não planejou nada, tá entendendo? Você viveu só de sonhos. Você não soube montar um objetivo na sua vida. Você não soube programar metas, que é coisas que você faz por semana. Você não soube nem planejar os passos que você vai dar no seu dia a dia. Mas você quer um sonho. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. E aí vai. Então, são essas coisas que são importantes a gente saber, sabe? Em relação ao futuro nosso, a única coisa que você pode fazer é planejar. E o resto é ilusão. O resto é fantasia. O resto é você, como diz, é viajar na maionese. E assim por diante. Então, saiba planejar. Porque se você souber planejar, você vai saber ter disciplina na sua vida, entende? E é como a gente falou para vocês, qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, porque se você quer mudar, você tem que planejar. Então, qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, você vai precisar de quê? Visão, disciplina e comprometimento. Sem visão disso novo que você quer alcançar, como é que você vai alcançar? Não vai. Você não sabe o que quer, não sabe para onde está indo. Então tenha visão, planeje, faça com disciplina, traga do sonho para um objetivo, do objetivo para uma meta, de uma meta para passos, e saiba dar passos a cada dia. Não é correr, é dar passos, está entendendo? Então faz isso e faça isso com comprometimento. Então eu vou fazer não porque vai ser segunda-feira que eu vou começar, ou porque vai ser ano novo, ou porque vai ser meu aniversário. Não. Eu vou fazer porque é um sonho meu. Entende? E eu vou lutar por esse sonho. Porque eu sei que esse sonho é bom. Entende? Então, é assim que a gente deve fazer. Porque é assim que a gente pode conseguir algo de melhor. E não você ficar na ansiedade, entende? Ah, vai acontecer isso, eu quero fazer aquilo, mas não toma decisão, não faz planejamento, entende? Isso gera o quê? Insegurança. E a insegurança não dá disciplina. A insegurança é falta de confiança. Falta de confiança é falta de fé em você. Como é que eu vou fazer alguma coisa sem fé? A fé é o combustível que eu tenho do meu eu experiencial. O que eu estou fazendo aqui agora é a fé que eu tenho em mim daquilo que eu estou realizando. O que vocês estão fazendo aqui agora é a fé que vocês têm em você, de querer estar aqui para escutar alguma coisa produtiva, boa, que venha trazer algo que seja bom para a vida de vocês. Isso é fé. Fé é esse sentimento de segurança íntima do bom proceder que eu sei que eu devo fazer e por isso que eu faço. Por isso Jesus falou, quem tiver fé vai transportar tudo que é montanha, porque ele está fazendo. Ele está fazendo com segurança íntima. E ele tem segurança íntima por quê? Porque ele soube planejar. Entende? Ele soube ter visão. Ele soube ter disciplina. E ele faz com comprometimento. Aí a coisa funciona. Mas enquanto a gente ficar nessa enrolação, paciência. Você não vai construir nada para a sua vida. Vai ser mais uma vida que você está jogando no lixo. Porque Deus está dando uma oportunidade e você não está aproveitando essa oportunidade. Entende? A gente tem a religião que nos mostra isso, que Jesus falou da nossa fé. Entende? A gente tem a filosofia que mostra essa definição que eu trouxe para vocês. Entende? E tem a própria ciência mostrando a sua capacidade de realizar a coisa com competência sua. Seja competente, se qualifique, vá em busca disso que você está querendo almejar. Então, é a fé que vai fazer com que eu produza aqui agora isso que eu sei, que eu tenho competência, porque é um sentimento de segurança íntima meu. Por quê? Porque eu estudei, eu analisei, eu preparei, eu me capacitei, entendeu? Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou aplicando na minha vida, e aplicando na minha vida, eu estou trazendo para a vida de vocês. E é assim que a gente vai crescendo, sabe? Então, não deixe a ansiedade tomar conta de nada.
De nada. A ansiedade ela é uma perspectiva boa da gente, entende? Eu falei para vocês a respeito do medo, não sei se foi aqui. A gente tem dois tipos de medo na vida, diante de tudo que vai acontecer. Porque é aí que começa a ansiedade e doença. Você tem a ansiedade fisiológica, entende? Que é esse temor proporcionado e coerente diante de um fato lógico, objetivo, que me mobiliza a ir lá e vencer a coisa, tá entendendo? Vou à luta. Isso é o que a gente chama de medo fisiológico. Essa é a ansiedade boa. Mas tem também o medo patológico, que é um temor desproporcionado. Porém coerente, lógico, diante de um fato objetivo, mas por ser desproporcionado, me gera insegurança e eu não vou à luta para vencer. É como tal exemplo que eu disse aqui. A pessoa tem medo de ir nas grandes cidades, por causa da violência. Mas se ela tiver que ir, ela vai e faz as coisas. Então é um medo fisiológico. Mas tem gente que não. E não vai porque lá é violento, eu não vou. E não vai. A mesma coisa é viajar de avião e assim por diante. Qualquer coisa na sua vida que você tem medo que está impedindo você de ir para frente, isso é uma doença chamada ansiedade exacerbada que ele está falando aqui. Começa desse jeito. Isso vem por quê? Insegurança. Tá? Aí você volta para aquilo que a gente já estudou. Desconfiança, insegurança, doença de pequena monta e insucesso. É a mesma coisa. Não tanto faz em cima da cabeça como embaixo do boné. É a mesma coisa que a gente estudou. E que a gente está estudando de novo, mais uma vez, por mais um livro, por mais um autor, que Deus está mandando para a gente, para dizer, acorda, é aí que você tem que melhorar a sua qualidade de vida, entende? Faz alguma coisa em teu benefício. Tá? Então, você tem a melancolia, você tem esses sintomas exagerados de ansiedade, que você mesmo tem que se educar. Oi. Esse medo fisiológico, patológico, tem início, começo, nasce. Hoje ele passou um nosso funcionário que em junho do ano passado, numa internação, ele mora lá em Rio Paulista, né? Ele foi internar o filho, que estava com um quadro de esquizofrenia, surtando, e o filho pegou uma faca, deu 4 golpes de faca no peito, 4 atrás e 1 na perna esquerda. Nós estamos com esse funcionário, aquela falúria, que ele já passou. Eu conversei com ele hoje. Eu, como médico de trabalho, eu tenho que te ajudar. Então, ele não consegue nem sair de casa mais. E o filho está internado, ainda com quadro esquizofrênico. O filho surtou, deu 9 golpes de faca, 4 no peito, 4 atrás. E agora ele está sem esse funcionário. Isso também nasce do medo patológico, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Aconteceu muito em pessoas no Covid, né? A gente teve muitos pacientes que teve um trauma do Covid e que entrou nessa paura que você falou. E te digo, o transtorno de estresse pós-traumático é uma doença grave, tem que ter um tratamento psiquiátrico bom e tem que fazer uma boa psicoterapia para ela poder fazer ressignificação do trauma. Eu não estou vendo melhor, está postergando. Não dá. Assim, você tem que fazer terapia para ressignificar o trauma. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Estresse pós-traumático é o que sai muito desse pessoal que vai para a guerra, que com os traumas de guerra, essas coisas. Às vezes a gente tem transtorno pós-traumático muito grave, tem muito transtorno na infância, que gera quadros que muitas vezes é difícil de diagnosticar. Se você não senta para conversar com o paciente e começar a ver de onde começou os sintomas, entende? Se você não senta para ir com calma, porque eles às vezes tentam se esconder de si mesmos, sabe? Até chegar na origem do estresse pós-traumático. Estava conversando com o meu filho essa semana, estava com o Tiago, que faz psiquiatria, e ele estava falando de um quadro que foi mandado para ele de esquizofrenia, e que a hora que ele foi conversando, não tinha nada de esquizofrenia. Era um estresse pós-traumático, entende? Do pai que matou a mãe e matou o filho, o irmãozinho dela menor, quando ela tinha 6 anos de vida. Então, o tratamento muda radicalmente de uma coisa para outra, sabe? Entende? Então, eu acho que nesse caso, entende? Ele tem que ir no psiquiatra, ele
tem que fazer psicoterapia, ele não tem outro jeito. A família tem que ajudar ele no seu dia a dia, porque uma hora esse filho vai sair do hospício e quando sair vai ter que conviver em casa. E vai ser um angu de caroço tremendo, porque imagina, uma pessoa que você vê a pessoa como é que fica, né, com o estresse pós-traumático. Você não acredita. Não adianta você querer levar lógica, porque ele não consegue entender a lógica. Entende? O estresse pós-traumático, ele está reciclando na dor do que ele viveu. Entende? Ele não consegue acessar o pré-frontal dele. Você não adianta querer você argumentar. Existem técnicas de psicoterapia para isso. Entende? Por mais que você queira falar, não está falando com a parede. Entende? Não tem significado para aquela pessoa. Tá? Então, isso nasce com o medo também. O medo de guerra, a pessoa passa, tiro para lá, bomba para cá, morrendo aqui, outro morrendo ali, arrancando perna de um, desestrutura a personalidade da pessoa. Entende? É algo muito grave. E se gasta muito dinheiro hoje em dia a respeito disso, principalmente quando nas guerras, que a gente está falando de uma maneira geral. Nasce também desse medo. Todos os transtornos, entende? De estresse e de ansiedade, eles começam nesse medo patológico. Quando você começa a se bloquear para fazer aquilo que está à tua altura a fazer, mas que você se sente fragilizado, você começa a ficar subserviente, entende? Você vai saindo de cena, querendo que o outro faça para você, e aí a coisa vai se avolumando. Entende? Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre medo, entende? Porque normalmente as pessoas não definem medo desse jeito que eu estou trazendo para vocês. Normalmente as pessoas já definem medo do ponto de vista doentio, patológico. Não. O medo também tem seu lado fisiológico. E é natural. E você só vai parar de sentir medo, como eu já falei aqui, quando o seu espírito chegar à perfeição. Porque toda situação nova que você estiver vivenciando, toda prova, você vai sentir medo. Toda prova. A gente não passa por expiação, prova e punições, entende? Toda prova você vai ter medo. Toda expiação você vai ter medo. Toda missão você vai ter medo. A gente é médico, temos nossas dificuldades também. No começo a gente tinha mais medo para trabalhar do que agora, que a gente está tendo mais maturidade. E assim vai. Você tem que saber vencer as dificuldades. Você tem que ir à luta. Entende? Mas ir à luta com o quê? Com planejamento. Entende? Seguir os passos do planejamento que foi dado para o seu curso de medicina, para a sua parte prática, fazer seu curso de residência, entende? E assim por diante. Você tem que seguir um planejamento e saber aprender com esse planejamento, porque senão você vai fazer e termina fazendo as coisas mal feitas, como ultimamente está sendo muito mal feitas em muitas faculdades de medicina, inclusive aqui junto da gente, entende? E você vê pessoas que não participaram de um bom planejamento, entende? Não tendo esse bom planejamento, também não tiveram uma boa estruturação para realizar aquilo que estão alcançando. Então, às vezes as pessoas vê mais o sonho do que saber seguir objetivos, metas e passos, sabe? Então, é muito importante a gente saber disso e passar disso para os nossos filhos, para as pessoas, entende? Para que a gente prepare nossos filhos e aqueles que estão ao nosso alcance a vencer as dificuldades da vida e colocar em prática o plano existencial de cada um, entende? Porque se você não fizer isso, você não está cumprindo com a sua paternidade, nem com a sua maternidade, entende? A função de pais e mães é colocar filho no caminho do bem. Colocar filho no caminho do bem é preparar ele para ir à luta. Entende? Mas para ir à luta de uma maneira honesta, vencendo a si mesmo, se educando, se edificando, entende? Se planejando, vencendo etapas na vida. Eu sempre falo isso para os meus filhos, entende? Não fica preocupado daqui 5 anos o que vai acontecer. Isso não tem objetivo. Na gestação, se a mãe sofre de trauma, transfere isso para a criança? Pode acontecer. Tem uns trabalhos eu até pensava no começo que era de Freud, mas não é de Freud, é da filha de Freud. O Tiago foi que me alertou para isso. Em que ela fez algo. Freud trabalhou muito na regressão, sabe? Ele hipnotizava, trabalhava muito na regressão. A filha dele foi mais além, ela conseguiu fazer regressão à vida intraútero e alguns traumas, entende, que as pessoas tinham.
entende? Hoje em dia a gente classifica como transtornos somatomorfos e dissociativos, alguns traumas desses, ela conseguia chegar até a vida intraútero, num conflito que estava acontecendo com a mãe, entende? E que uma vez trazendo isso para o consciente, as pessoas melhoraram muito. E é isso que eu acho bonito, sabe, gente? Você pega uma pessoa adulta, você faz uma regressão, ela vai na vida intraútero, tá lá o neném, tá formando, né? E ela relata tudo o que aconteceu naquele momento, entende? E ela melhora. Isso é uma das comprovações da existência da alma, né, filho? Porque o cérebro ainda está em formação. Tem uns trabalhos hoje em dia que é muito interessante, sabe? Mostrando que mães ansiosas, que têm ansiedade generalizada, eles fazem dosagem na região do cerebelo, o nível de cortisol das crianças estão aumentados, sabe? É muito interessante esse trabalho que foi feito, sabe? Isso mostrando que a ansiedade da mãe gera estresse no filho. Entende? E tem muitos trabalhos mostrando que mães ansiosas têm filhos de baixo peso. É uma infinidade de trabalho. Entende? O estado emocional da mãe, quando eu digo da mãe, entenda que é mãe e pai, sabe? Porque o pai também tem conexão fluídica com aquele filho que está sendo gerado. E às vezes tem uma conexão, do ponto de vista moral, mais intensa do que a mãe. Entende? Se aquele reencarnante tem mais relacionamento com o passado do pai, a influência moralizadora do pai, ela é muito mais vigorosa do que o da mãe, porque a mãe, tem um ditado da minha terra, diz, esse aqui, a mãe se viu só de forma, porque é a cara do pai. Você não ouviu falar um negócio desse, né? Então é mais ou menos isso aí. Às vezes o ditado popular diz grandes verdades, sabe? Então é mais ou menos desse jeito. Então o pai e a mãe, eles têm que entender que são um só, sabe? Naquele filho que está sendo gerado. Entende? O carinho do pai, às vezes, é muito mais significativo do que o carinho da mãe. Eu não estou dizendo que a mãe, pelo amor de Deus, é pelo vínculo do passado, hein? Entenda desse jeito. Entende? Então, são essas coisas que, se você não sabe preparar bem seu filho para a vida, entende? A tendência dele é ter esses distúrbios neuróticos, entende? A gente fala para vocês que é nos 7 primeiros anos de vida, o carro de alguém, que você estrutura a criança para a sua encarnação. Você conquista seu filho, que é os primeiros 1000 dias da criança, da fecundação até 2 anos, que é quando ele começa a formar a frase. Dos 2 anos até os 4, você ensina a ele que ele não é o dono da razão, que ele precisa aprender alguma coisa. Ele tem deveres a cumprir na vida e não fazer o que ele quer. Entende? Pai quer pai, mãe quer mãe, não vai deixar o filho fazer o que quer de jeito nenhum. Vai mostrar o filho fazer o que ele deve fazer. Ele tem deveres a cumprir. Entende? E você vai ensinar por quê? Do jeito que a gente já estudou aqui. Entende? A partir de então ele começa a abstrair pensamento, e quando ele demonstra que está abstraindo pensamento, se você conquistou seu filho, essa criança de 5, 6 anos, ela vai até você perguntar o que deve fazer em algumas coisas. Se ela não chegar a ter essa conduta, tem alguma coisa errada. Porque ela não vai ter o pai e a mãe como referência de vida. E quem diz isso são trabalhos de neurociência, sabe? E são trabalhos muito importantes que nos países já um pouco mais evoluídos que o da gente, que são muitos, eles já visam isso na educação dos filhos. Então que a gente procura entender. Porque muitas vezes a gente fala muito dessas doenças aqui, entende? Mas se você for querer analisar a fundo e você começar a retroagir, a coisa é complicada, sabe? Para você ver uma noção da coisa como que é, esses quadros de ansiedade, de estresse, também depressão, principalmente depressão, entende? A gente consegue, a maioria das vezes, remontar para problemas presentes. Sabe? Quando você não encontra o problema presente, quer dizer, uma causa localizadora dessa encarnação, e quando a pessoa tem o que a gente chama de causa difusa, aí tu fica esperto. Porque quando tem causa difusa, e normalmente você já tem um temperamento que já nasceu com isso, entende? Tem um dedo espiritual muito grande na gênese desse quadro, sabe? Então, são coisas que a gente sabe e tem que ter essa visão para poder orientar direito nossos pacientes, sabe?
E não é só porque é de causa espiritual que a gente vai dizer vai para a casa espírita, não. Não. Procura a tua religião. Segue a tua fé. Entende? O que é importante é isso, é você fortalecer a fé. A fé é o aqui e agora. Entende? Ele tem que ter certeza, tem que ter convicção. E se a convicção dele é outra religião, que siga aquela outra religião. Se quiser tomar passe na casa espírita, tome passe. Se quiser estudar, estude. Mas siga a sua religião. Entende? Porque se você for tirar a pessoa daquela convivência que ele tem, com aquela convicção que ele já possui, para tentar fazer uma nova, pelo amor de Deus, isso é uma ruptura afetiva muito grande que você vai causar no paciente. Então, fortalece a fé de cada um, aonde cada um está. E você pode tratar na casa espírita, independente da fé dele, seja na doutrina espírita, evangélico, católico, seja lá o que for, está entendendo? O processo de tratamento fluídico vai ser o mesmo, entende? E Deus não vê rótulos. Deus vê sentimentos que estão no coração dos filhos dele, sabe? Então, que a gente tenha essa visão. Porque se a minha fé é a doutrina espírita, eu vou ficar na doutrina espírita. Se tiver que me sair da doutrina espírita para outra religião, eu vou ficar muito desestruturado. Como fiquei na minha adolescência, quando estavam me empurrando para o catolicismo e a coisa não bateu, tá entendendo? Foi uma bagunça na minha cabeça. Então, respeita a religião dos outros. Porque senão você vai causar mais um distúrbio de ansiedade na pessoa. Tá? Então, cuidado com essas ansiedades exageradas. Entende? Porque isso é insegurança. Insegurança é falta de confiança. Quem não tem confiança não tem fé. E a fé que eu estou falando aqui é fé nele mesmo. É o que a gente chama de fé humana. Por isso que é importante você ver no Evangelho, quando ele tem uma parte que ele fala da fé humana e a fé divina. Então, vê onde é que você está ali. Onde é que está a tua fé divina, onde é que está a tua fé humana. Porque você precisa das duas coisas. Para aquilo que eu estou fazendo aqui, entende? Como Jesus pediu, vigiar e orar. Entende? Eu tenho que vigiar o que eu estou fazendo, que está ao meu alcance. E aquilo que não está no meu alcance, eu tenho que orar, pedindo ajuda para quem pode me ajudar. Entende? É desse jeito que a gente deve fazer. Entende? Do mesmo modo que você está estudando a medicina, entende? Eu estou fazendo aquilo que eu estou me capacitando, não tem ainda, mas tem um preceptor, tem um superior que está do meu lado, dizendo, não é assim, é assim. Mesma coisa é você nos conflitos da vida, você, com Deus, com o seu anjo da guarda, não tem diferença. Entende? Então, pensa desse jeito e age desse jeito. Porque se você ficar pensando só em você, eu sou capaz, eu vou, eu faço, eu coisa tal. Gente, isso não é legal. Isso não é legal. Todo conceito exagerado de mim mesmo é um ato de orgulho. É um ato de orgulho. Jesus, quando falou vigiar e orar, ele falou para a gente, deixa de ser orgulhoso. Vigia, veja seu limite. Ore, peça a Deus ajuda. E vá à luta fazendo a sua parte, que é como está lá também no livro dos Espíritos, entende? Faz de ti que o céu te ajudará. Entende? É assim que a gente tem que estar fazendo, entende? Com essa visão, porque a gente já tem capacidade de ter esse entendimento. Então, muito cuidado com essas ansiedades generalizadas. Depois ele fala de suspeitas e medos infundados, porque é como a gente falou, da outra vez que a gente ajudou. É você ter desconfianças. Entende? E isso aqui é uma das coisas que mais eles conseguem, entende? Gerar pensamentos conflitantes na gente. Olha, seja esperto, sabe? Mas seja esperto. Quando você estiver fazendo alguma coisa, entende? Que você sabe o que você está fazendo, entende? E começar a vir pensamentos conflitantes, entende? Pensamentos intrusos, entende? Em que você vai duvidar de você mesmo, entende? Será que é isso mesmo que você está fazendo? Será que é desse jeito? Será que os outros vão gostar? Será que não vai ser assim? Quando começar a aparecer muito será, fique esperto. Fique esperto, pensa com você mesmo, entende? Você não estudou, você não se preparou, você não se capacitou, você não está à altura de desempenhar essa função, vá à luta de desempenho, trabalhe. A gente sempre falou para vocês, tem duas armas que a gente tem para se afastar das influências negativas e para tratar a obsessão. Uma chama de higiene,
que é um conjunto de regras e princípios que eu vou atrás, que vai me trazer bem-estar físico, mental e espiritual. E o segundo é laborterapia, que é trabalho. Não tem obsessor que fique junto de você trabalhando. Entenda, eu estou falando trabalhando, não é frequentando emprego. São coisas diferentes. Porque são muitas pessoas que frequentam emprego e não trabalham. Estão lá só para receber no final do mês. É você trabalhar com amor naquilo que você está fazendo, sabe? É você acordar, levantar, se preparar e dizer, eu vou trabalhar, entende? Eu adoro trabalhar e estudar. São duas coisas que, eu não sei onde é que eu aprendi isso, mas eu já trouxe de outra vez, deve ser alguma coisa desse jeito, entende? Porque estudar é higiene. Entende? É você ir atrás de um conjunto de regras e princípios que vai trazer bem-estar físico, mental e espiritual. Isso é, a pessoa que está conseguindo vencer a luta da inferioridade dele e daqueles que o acompanham, são pessoas determinadas a estudar e depois trabalhar, porque quem estuda, que aprende, trabalha e coloca em prática, sabe? O que é diferente dos preguiçosos da vida, entende? O Lísias fala para o André Luiz no livro Nosso Lar, entende? A primeira porta que se abre para a espiritualidade inferior chama-se de preguiça moral. E é. Então que a gente não seja preguiçoso diante da vida. Que você tenha brio, vá à luta. Que você olhe para você mesmo e diga, eu preciso aprender alguma coisa. Porque eu não sei é nada, tá entendendo? E você começa a entender porque é que Sócrates falou, eu só sei que nada sei. Porque ele está aprendendo sempre. Então, abre as tuas crenças que te limitam para que você agregue cada vez mais coisas positivas para você. Porque é isso que você vai levar dessa vida. As experiências que você teve. E o resto é resto. Vai ficar tudo. Tudo. A única coisa que você leva são as lembranças das experiências que você teve. E se você teve lembrança de experiência preguiçosa, indolente, puxa vida, como é que vai estar tu lá no mundo espiritual olhando? Quantas oportunidades Deus me chamou e eu fiquei na preguiça, arrumando coisa para não fazer o que eu deveria ter feito, porque isso faz parte do meu propósito existencial. E é aí que a coisa dói. Dói, porque você vai lembrar de tudo que você fez, se capacitou e chegou aqui e colocou tudo d'água abaixo. Você acha que não? Vai ler o livro Os Mensageiros de André Luiz, os 14 primeiro capítulo. Todos eles lá de volta no Nosso Lar, lembrando. Mas você passou 30 anos para ser médium, não sei o que lá, e não deu uns burnados. Você passou não sei quantos anos se preparando para ser orientador. Não fez nada. Você lembra? Está no teu propósito. Entende? Se tem uma coisa que a gente tem que aprender, entende? É enfrentar nós mesmos. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender, é aprender a ser juiz em causa própria. Porque se você não for nessa vida, quando chegar do outro lado, você vai ser de todo jeito. Porque o tribunal da tua consciência é quem vai estar lá te julgando. Então aprenda a ser juiz em causa própria agora. Deixe de preguiça, entende? Vá à luta, não fica arrumando desculpa, porque enquanto mais você arrumar desculpa, mais você está jogando fora as chances que você tem de aprender. Então, não deixe pensamentos de insegurança, entende? Pensamentos que geram suspeitas e medos infundados. Não vá atrás disso, entende? Faz a oração para o teu anjo da guarda. Entende? Eu tenho a minha de refrão, entende? Eu já cansei de quantas vezes eu faço essa oração durante o dia, porque é tanto que eu não saio mais, já é um processo automático, sabe? E é bom porque você monta esse arco reflexo na sua cabeça e quando vem a coisa negativa, você usa o gatilho, o resto acontece. O hábito é isso, ele é composto de um gatilho, de um comportamento e de uma recompensa. Monta esse hábito saudável na tua vida.
Veio o que é negativo, vai para o que é positivo. Faz oração para o teu anjo da guarda. É como o Santo Agostinho falou, nós estamos aqui para ajudar. Pergunta, mas pergunta mesmo, tá entendendo? Não pare de perguntar, porque é isso que a gente quer que aconteça. Então pergunta, você não vai estar apurrinhando, não. Você está usando o que Deus te deu para o teu progresso. Então vai à luta. Arruma essa conexão tua. Eu arrumei a minha, você pode arrumar outra, tá entendendo? Mas que você transforme isso em um hábito, em que você usando o gatilho a coisa aconteça. E aí você começa a vencer dificuldade na vida. Entende? Vai vir um monte de coisa negativa, entende? Vai ser mulher enchendo o saco, marido aprontando, filho fazendo aquela bagunça, tá entendendo? Mas você está lá firme, orando, vamos à luta e faça a sua parte. O resto vai acontecendo. E quando você menos esperar, as coisas vão se resolver. Muita paz a todos. Examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por esta razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que buscas, ensina o Evangelho. E poderemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres do sentido, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variadas expressões. Se te confias à pretensa superioridade, sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próximo e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham em propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelos concursos daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque aonde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo. Pedimos ao nosso anjo da guarda que nos auxilie a colocar em prática na nossa vida esses ensinamentos e que nós estejamos procurando sempre estar melhorando para o nosso progresso e a nossa evolução. Agradecemos a equipe espiritual responsável pelos trabalhos da casa por mais este dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal.